Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. Hoje é quarta-feira, meus caros, edição de meio de semana de um vídeo. E sabem de uma coisa? Ontem foi 24 de fevereiro de 2026. Isso significa que é o aniversário de 4 anos da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia e, o que é ainda mais irônico ou até triste aos meus olhos, é que 24 de fevereiro é, na verdade, o dia da independência da Estônia. Eles invadiram a Ucrânia no nosso dia da independência. Que diabos, Rússia? Agora, no quarto aniversário, parece um aniversário triste. Acho que devemos usar esse momento para homenagear os heróis e relembrar os primeiros dias da invasão, porque aquilo foi um choque para o mundo inteiro. Esse foi o momento em que terminou a ordem mundial baseada em regras do pós-Segunda Guerra. Então quero apresentar a vocês dois heróis da Ucrânia que foram algumas das primeiríssimas vítimas. Estamos falando dos primeiros minutos da invasão. Estamos falando sobre as passagens de fronteira. Ambos eram guardas de fronteira. Esses dois homens sacrificaram suas vidas para ganhar tempo valioso, horas ou até minutos, para seus companheiros que montavam posições defensivas. O primeiro, o fuzileiro naval Vitaly Skakun, foi morto em 24 de fevereiro de 2022, após detonar a ponte rodoviária de Hainichysk, com ele mesmo em cima. Isso retardou o avanço da Rússia a partir da Crimeia e deu tempo para a Ucrânia preparar defesas no sul. E é assim que o herói se parece. Ele nasceu em 96, aliás. Ele tinha a minha idade na época. Quando a guerra começou, iniciou a invasão em larga escala. Ele foi o primeiro militar da invasão em grande escala a receber o título de herói da Ucrânia por coragem e heroísmo excepcionais. Vitaly nasceu em 19 de agosto de 1996 em Berezhany, região de Ternopil. Seu pai era policial local, sua mãe, professora. Na escola, ele lia livros de história e colecionava carros em miniatura. Em Lviv, ele se formou como soldador e praticou luta armada. Em 2019, assinou um contrato e entrou para o Corpo de Fuzileiros Navais da Ucrânia. Ele serviu na 35ª Brigada de Fuzileiros Navais. Aliás, foi para essa mesma brigada que entregamos caminhões e eles eram a brigada que estava em Krink, sobre Kherson, sobre o rio Dnipro, aquela pequena cabeça de ponte em 23 e 24. Não sei se você se lembra, mas eles tinham aquela pequena cabeça de ponte sobre o rio e a 35ª Brigada estava lá, 2 rotações no leste da Ucrânia. Ele estudou engenharia de combate e ensinou crianças em idade escolar na região de Kherson a reconhecer minas e dispositivos explosivos. Na noite de 23 de fevereiro, ele disse à mãe por telefone: "Vai começar em breve. Ninguém vai nos ajudar. Temos que revidar sozinhos." Às 4 da manhã do dia 24 de fevereiro, sua unidade foi colocada em alerta. Os sapadores receberam ordens para minar a ponte entre Arabat-Spit e Hainichysk. Uma coluna de tanques russos avançava desde a Crimeia, faltando 5 quilômetros para a ponte. Skakun e seu camarada Alexander Kach colocaram explosivos, esticaram o fio detonador, se afastaram 500 metros e aguardaram o comando. A ordem veio: detonar. Eles apertaram o gatilho e nada aconteceu. E é aqui que o heroísmo dos nossos protagonistas entra em cena. Os tanques russos continuaram avançando. Os explosivos eram potentes para destruir 3 prédios de 9 andares. Se a ponte resistisse, a coluna seguiria para o continente. Skakun disse ao seu camarada: "Sônia, recue, eu faço isso." Ele pegou o capacitor, a máquina Blasey e correu de volta para a ponte. Segundos depois, a explosão aconteceu. Ele literalmente se sacrificou para explodir a ponte, o que atrasou a primeira coluna de tanques russos em direção ao interior da Ucrânia por horas. E quero apresentar a vocês outro herói que também está entre as primeiras vítimas dos primeiros minutos da travessia da fronteira pela Rússia. Há 4 anos, o sargento Denis Kach se tornou o primeiro soldado ucraniano morto em combate, marcando o início da invasão da Ucrânia pela Rússia. Ele foi o primeiro soldado morto. Ele foi assassinado às 3h40 horário local, em um posto de controle de travessia de fronteira na vila de Zorinivka, região de Luhansk. Kach avistou um grupo de soldados russos avançando pela neve pesada em direção à posição ucraniana, modestamente defendida, usando óculos de visão térmica. Esse grupo era a linha de frente de uma das forças de invasão russas. Ele ordenou que 5 soldados sob seu comando recuassem em silêncio e, heroicamente, assumiu a única metralhadora do posto de controle. Kach enfrentou os russos em uma troca de tiros breve, mas intensa, antes de ser mortalmente ferido.
Em um momento crítico, enfrentando forças inimigas muito superiores, sem reforços e com munição limitada, a determinação de Tekak permitiu que outros 5 sobrevivessem. Escolhi esses 2 heróis porque ambos estavam em pontos de fronteira. Eles foram os primeiros a enfrentar uma força de invasão inimiga esmagadora e escolheram mandar seus amigos e companheiros de luta de volta, sacrificando-se. E vimos isso acontecer no exército ucraniano várias e várias vezes. Se você olhar para esta foto, pode pensar que é apenas mais uma fileira de aviões de transporte russos, mas estes são os aviões. Esta é a foto tirada em 23 de fevereiro de 2022, um dia antes do início da invasão em grande escala. Esses aviões seriam preenchidos com designiks russos, combatentes do Vedev, paraquedistas semi-elite do exército russo que deveriam pousar nos campos de pouso de Hostomel, dominando toda a defesa de Kiev. Mas essa operação falhou. Por quê? Bem, o motivo é duplo. O planejamento russo foi absolutamente horrível, não levando em consideração quase nada do que deveria ter sido considerado ao planejar uma operação tão massiva. E número 2, a coragem e determinação dos ucranianos em lutar de volta com as forças policiais, bombeiros, brigadas de defesa territorial, moradores locais que tinham armas, todo mundo lutou de volta. Mas no final, o que determinou que esses aviões não pudessem pousar foi o bombardeio ucraniano na pista do aeroporto de Hostomel momentos antes dos aviões pousarem, tornando a pista inutilizável. Os únicos designiks que pousaram em Hostomel foram com os helicópteros de ataque Ka-52 e com os helicópteros de transporte. Eram centenas e pela manhã todos estavam mortos. O que houve com os helicópteros? Não todos, mas uma grande parte deles foi abatida por mísseis antiaéreos portáteis ucranianos. Um vídeo que só foi divulgado há poucos dias foi filmado por um soldado russo no aeródromo de Hostomel em 24 de fevereiro, e só agora vimos essas imagens. Mostra um Ka-52 russo sendo abatido por um Mampards ucraniano, assim mesmo. E esse foi o destino de grande parte dos helicópteros e dos designiks que estavam neles ou que pousaram. Todos foram explodidos em pedaços. No final, Hostomel foi um fracasso devastador para os russos. Era para ser o triunfo de uma operação massiva e muito ambiciosa e fracassou de forma espetacular. E claro, 4 anos depois, todo mundo conhece esses memes. Era para ser uma operação militar especial de 3 dias. Mas se você olhar para esse meme, também 4 anos depois, quero dizer, a Rússia ainda está no processo de perder. Geórgia, 2008, um rastro sangrento. Ucrânia, 2014, rastro sangrento. 2015, Síria. 2022, Ucrânia. A morte da Rússia abre a porta. Eublad. Há um Javelin operado por 2 combatentes ucranianos do outro lado. Estas eram, na verdade, as fotos e vídeos que recebemos dos primeiros dias da guerra. Os Javelins foram enviados pela Estônia, Estados Unidos e outros países pouco antes da invasão em grande escala. Esses Javelins e Bayraktars fizeram a maior diferença naquele momento. Putin diz, olha, uma estrela cadente. Eu desejo que a Crimeia seja russa. É o Storm Shadow Blitz. Que surpresa para ele que o exército dele não é o número 2 do mundo, mas sim o número 2 na Ucrânia. E agora vamos olhar as conversas. Quando a Rússia reuniu suas forças na fronteira com a Ucrânia, eu me lembro que isso começou em novembro de 2021, e eu cobria isso o tempo todo, mensalmente naquela época, até 24 de fevereiro de 2022. As pessoas estavam conversando online. As pessoas diziam que você é iludido, burro, ninguém vai invadir, vocês são idiotas. Veja só. Por exemplo, George Galloway, todos afirmaram que a Rússia invadiria a Ucrânia. Eu disse que não, vocês erraram, eu acertei. De novo, mostra um pouco de humildade, principalmente se nem estão te pagando para agir como um idiota. E isso foi postado em 14 de fevereiro de 2022. Envelheceu mal, porque 10 dias depois, a ordem mundial baseada em regras do pós-Segunda Guerra Mundial foi demolida. Caitlin Johnston disse, quero que você me prometa que vai revisar completamente sua visão de mundo e mudar drasticamente seus hábitos de consumo de mídia quando março chegar e a invasão ainda não tiver acontecido. Postado em 18 de fevereiro de 2022, 6 dias depois, a Rússia invade a Ucrânia. Temos inúmeros exemplos de Scott Ritter está aqui.
Temos inúmeros exemplos dessas conversas online de pessoas supostamente pagas pela Rússia ou não, ou talvez idiotas úteis dizendo que a Rússia de forma alguma invadiria. Olhe para outro lugar, não se preocupe com isso. Bem, eu estava dizendo exatamente o contrário. Se você olhar meus vídeos de janeiro de 2022, o título é Quando vai acontecer? Já um mês antes. Então essas pessoas, agora olhando para trás, nós sabemos. Alguns deles estavam na folha de pagamento da Rússia, outros eram idiotas úteis. Agora sabemos que é melhor confiar em nós mesmos do que em quem grita na internet. Estávamos certos, eles errados. Agora deixe-me mostrar para você como esses 4 anos de guerra ficam em um mapa. Este é o dia 1º de junho de 2022. Então isso é depois que os russos já tinham sido derrotados em Kiev. Eles se retiraram do norte da Ucrânia e este é o mapa do sul e leste da Ucrânia, onde eles permaneceram. Vamos pular 4 anos em 1 minuto e você pode ver. Veja a diferença em 4 anos. Quero dizer, enquanto a guerra soviético-alemã acontecia, não toda a Segunda Guerra Mundial, mas a parte soviético-alemã dela. Olhe para isso. Isso deve ser o avanço mais lento de qualquer guerra moderna, e imediatamente você pode ver a contraofensiva de Kharkiv que aconteceu em velocidade relâmpago. Isso foi um verdadeiro blitzkrieg dos ucranianos, mas o avanço russo seguiu e Kherson foi libertada. Mas o avanço da Rússia é mais lento que um caracol. É uma estatística estranha. Se os caracóis tivessem partido de Donetsk em 24 de fevereiro de 2022, agora já estariam em Berlim. Os caracóis se movem em um ritmo muito lento, mas constante. E isso é muitas vezes mais rápido do que todo o exército russo em 4 anos. O caracol já estaria em Berlim agora. Então eles são oficialmente mais lentos que caracóis, muito mais lentos. E todas as baixas, mais de 1 milhão de feridos e mortos juntos, 4 anos depois, qual é a diferença então? Bem, eu vou te contar. A diferença é de 58 quilômetros a partir da cidade de Donetsk, o ponto de partida da invasão em grande escala. 57 quilômetros, o que é isso? Uns 30 milhas, algo assim, em 4 anos e 1 milhão de baixas. Isso mostra que a Rússia é realmente o segundo exército na Ucrânia. E agora vou deixar um historiador russo falar sobre o que Putin fez com a Rússia. Não o que ele fez ao mundo, ok, mas o que ele fez à Rússia, ao seu próprio povo, ao seu próprio país. Ele arruinou tudo. Os enormes fundos acumulados, que graças aos altos preços do petróleo, poderiam ter sido usados principalmente para desenvolver a sociedade. Ele jogou fora e queimou na fornalha da guerra sem conseguir nada, exceto os fundos acumulados. A Rússia havia acumulado desde o ano 2000 até 2022. Eles tinham acumulado uma riqueza enorme de deixar qualquer um perplexo. Metade desse valor estava em países ocidentais, que ainda está congelado, cerca de 300 bilhões. A outra metade estava no Fundo Nacional de Bem-Estar da Rússia, com mais de 300 bilhões de dólares em ouro e ativos estrangeiros. Eles tinham um fundo enorme e um fundo de ativos estrangeiros, e está tudo desperdiçado. Já era. Ativos estrangeiros estão congelados e o Fundo Nacional de Bem-Estar quase vazio. Com esse dinheiro, poderiam construir uma escola por vila, um hospital por cidade e modernizar todos os prédios residenciais na Rússia. Mas Putin mostra violência e guerra, é claro, e não poderia ter conseguido nada. A reputação da Rússia está arruinada por muitas décadas. Quero falar sobre a reputação deles em segundo lugar. Antes da invasão em grande escala, havia filmes como Círculo de Fogo e outros filmes que glorificavam o esforço de guerra soviético e os russos. Havia jogos de Call of Duty que retratavam os russos como um exército muito moderno, com visão noturna, veículos terrestres não tripulados e drones. Antes de terem tudo isso, era essa a imagem que construíram de si mesmos. Tudo isso foi destruído nos primeiros meses da guerra, quando a Ucrânia mostrou que o exército russo é um bando incapaz de bárbaros com Kalashnikovs. O dinheiro é desperdiçado. Fomos expulsos do G7. Não sobrou nada, veja, não sobrou nada. Agora, depois de Putin, um longo e difícil processo de restauração nos espera. De restaurar nossa psique, restaurar a economia e restaurar a confiança ao redor do mundo. Esse não é o trabalho de um dia. Quanto mais cedo começar, mais fácil será para nós sairmos dessa catástrofe, do poço inacreditável em que fomos colocados.
Nossos 20 anos desse longo governo de Vladimir. Sim, em 20 anos a Rússia, desde 2000, digamos que saiu do buraco dos anos 90. Era horrível na Rússia. Em 2000, as coisas começaram a se estabilizar. De 2000 a 2022, a Rússia foi, de certa forma, um foguete. Eles se estabilizaram internamente. Eles acumularam enormes quantias de dinheiro, pelo menos o Estado. A indústria pesada operava e os mercados de exportação na União Europeia geravam grandes receitas. Tudo isso foi perdido. Se eu fosse líder da Rússia naquela época, veria esse dinheiro entrando pelos inimigos e deixaria que me enviassem ano após ano. Mas Putin é simplesmente um homem muito estúpido. Ele parece um estrategista muito ruim. Quero dizer, ele expandiu a OTAN em 2 países. Ele é o melhor vendedor da OTAN e um estrategista horrível. Mas também, 4 anos depois, 4 anos cobrindo essa guerra, eu não posso esquecer vocês, meus amigos. Vocês que estão assistindo e aqueles que estão apoiando o canal, claro, agora os números diminuíram um pouco, mas tudo bem. Nós vamos continuar lutando com aqueles que estão conosco, e quem está conosco é um novo membro no Buy Me a Coffee, Oscar Foltars. Sim, Oscar Foltas. Eu vou massacrar o nome de todo novo membro no Buy Me a Coffee. Então, se você quiser que seu nome seja massacrado, inscreva-se. Vamos acabar com essa guerra este ano, 2026, no 5º ano de guerra. Vamos fazer isso juntos. Você se lembra que na segunda-feira eu falei sobre a estação de bombeamento de óleo Kailaikino, que bombeia óleo para o oleoduto Druzhba, responsável pela exportação de petróleo para o Ocidente. Foi para a Eslováquia e Hungria. A Ucrânia já atacou o oleoduto Druzhba em 5 ou 6 pontos distintos para impedir que a Rússia exporte petróleo para a União Europeia. O ataque em Kailaikino foi feito pelos flamingos, os flamingos cor-de-rosa que gostam de explodir nas áreas traseiras da Rússia e do Putin, que ele tanto aprecia. Bem, esse ponto, esse oleoduto, uma estação de bombeamento, foi atingida novamente ontem, dia 24 de fevereiro, no aniversário de 4 anos. Um pequeno presente para Putin. Isso dói. Porque esse oleoduto bombeia cerca de 20% de toda a produção de petróleo da Rússia por ele, e agora está pegando fogo, está queimando para valer. Veja algumas imagens também. Quero dizer, olha isso, você não apaga esse incêndio. Talvez você apague esse incêndio nos Estados Unidos, mas na Rússia só vai assistir queimar e, se quiser, fritar uma salsicha. Churrasco grátis para os cidadãos às custas do Estado. Ah, essa é ainda melhor. Olha o tamanho dessas chamas. Isso significa que os ucranianos realmente acertaram um silo de combustível que estava cheio até a borda. E olha, é aqui que fica. Esta é a estação de bombeamento nesse oleoduto Druzhba que passou pela Polônia, passou pela Ucrânia até a Hungria e Eslováquia. Ambos ainda querem comprar esse petróleo até hoje. Mas claro, a Polônia bloqueou isso há muito tempo. A Ucrânia bloqueou, na verdade, no ano passado, no final do ano passado. E agora o próprio oleoduto é atingido todo mês. Então esse oleoduto está fisicamente impossibilitado de funcionar, o que é bom. Agora, a Hungria e a Eslováquia querem comprar o petróleo da Rússia pelo Turk Stream, que vai para o sul, contornando a Ucrânia, o que é incrivelmente estúpido. Quero dizer, tenha bom senso. Sinceramente, Hungria e Eslováquia usem o bom senso. Comprem da Noruega ou algo parecido. Por que comprar da Rússia? Aqui está outro ponto de vista. Quero dizer, isso fica a 1.100 quilômetros da Ucrânia. Esses flamingos sabem voar longe e encontrar o alvo certo. E muitos desses ataques serão feitos com mísseis Flamingo no futuro. Flamingo, para os russos, é realmente uma arma de terror, porque eles não têm o que fazer contra isso. É quase como um míssil de trajetória balística. Ele voa muito rápido, tem uma ogiva de 1 tonelada. Os russos realmente não conseguem derrubá-los. E quando explode, faz um estrondo enorme, enorme. E olha, esse silo de combustível foi explodido. Existem vários, mas para operar um oleoduto é necessário mantê-lo pressurizado e ter combustível suficiente para estabilizar a pressão. Até o meu próximo vídeo, que será toda segunda, quarta e sexta-feira, não deixe de voltar, não deixe de se inscrever. Slava Ukraini, tchau!